Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Juliano, sou seu professor de História e a gente vai conversar um pouco nessa nossa aula de agora, galera, sobre dois assuntos muito importantes que são a guerra do Irã-Iraque e a guerra também chamada de Guerra do Golfo. Dois assuntos importantes. Só que para a gente poder chegar até, antes da gente chegar ali, vamos com calma, né? Seguinte, você aproveite os recursos que você tem disponíveis para você. Quando você estiver assistindo uma aula e você está ali com uma dificuldade, ou se você quiser copiar, tem muita gente que gosta de ficar desesperado copiando enquanto a gente vai falando, vai pausando a aula, vai aproveitando as informações que a gente vai colocando nos slides aqui. Se tiver algum tópico, algum ponto importante, você anota ele para você estudar depois ali e for também realizar a resolução de alguns exercícios. Nada de desespero, certo? Vamos lá então. Guerra Irã-Iraque. Antes da gente falar sobre isso aqui, a gente precisa falar um pouco sobre o Irã, tá? O Irã passa pela sua chamada Revolução Iraniana. Com a Revolução Iraniana, essa Revolução Iraniana, ela pode ser chamada também de Revolução Islâmica e Revolução Iraniana. Ali no final da década de 70, início da década de 80, em que nós temos, antes da Revolução, vamos colocar assim, antes, depois. Antes da Revolução, nós temos o Shah, Reza Pahlavi, que está governando aqui. Então nós temos o governo do Shah, Reza Pahlavi. E esse Shah, Reza Pahlavi, ele era pró-Ocidente. O que significa isso? Que ele era favorável aos ideais ocidentais. Ele era favorável às ideias dos Estados Unidos. Tá? Quando nós temos, então, e um outro ponto muito importante do governo dele, ele era extremamente autoritário. Autoritário. E repressivo. Reprimia os opositores, reprimia a mídia, para poder dar sempre uma versão única dos fatos. E aqui, depois da Revolução, o que vai acontecer? Depois da Revolução Iraniana, também chamada de Revolução Islâmica, nós temos, assumindo o poder, o Ayatollah. O Ayatollah Khomeini assume o poder, tá? E o Ayatollah Khomeini, ele era anti-Ocidente. O que significa que ele é anti-Ocidente? Ele é contrário ao Ocidente. Aqui nós temos uma revolução islâmica se desenvolvendo no Irã. E todo o processo revolucionário, na transição, ele leva... como é que eu posso dizer para vocês? É um processo complicado. É um processo que demora um certo tempo e gera uma certa instabilidade. Era essa a palavra que eu estava procurando. Então, nesse processo, nessa transição da Revolução Iraniana, de um governo pró-Ocidente para um governo anti-Ocidente, nós temos uma instabilidade, e é durante essa instabilidade que o Iraque, um outro país da região do Oriente Médio, vai aproveitar para tentar invadir regiões petrolíferas do Irã. Vamos ver o que acontece aqui comigo então, galera. A relação entre Irã e seu vizinho Iraque teve vários momentos de tensão ao longo do século XX, quando foram firmados acordos de paz e de delimitação de fronteiras entre os países, porém, sem muito sucesso. Olha aí um ponto importante para a gente entender. Na década de 70, o governo iraquiano apoiou movimentos separatistas em províncias iranianas de maioria árabe, causando o rompimento diplomático entre as nações. Vem comigo aqui. O que significa isso? Quando a gente tem tentativas de movimentos separatistas, são grupos que querem fazer a separação de uma região de um país. E o Iraque incentivou o movimento separatista dentro do Irã. Como é que ele incentiva, professor? Grana, armas e munições na maioria das vezes. Tá? Então o Iraque incentivou esse movimento separatista. Veja que a situação já não ficou muito boa. O Irã rompeu relações diplomáticas com o Iraque. Após a Revolução Iraniana, o governo iraquiano passou a temer que esse processo revolucionário se espalhasse pela região, colocando a população iraniana contra o governo. Isso sempre acontece, galera. Quando uma revolução toma conta de um lugar, existe um medo grande de que essas ideias se espalhem por outras regiões. E aqui, o que o Iraque, o governante iraquiano pensou?
que as ideias de revolução iraniana poderiam chegar até o Iraque. E ele queria conter o avanço desses ideais. O governo do Iraque também tinha interesse nos poços de petróleo da região, de fronteira entre os países, mas que estavam na porção iraniana do território. Olha o interesse. O Iraque não está preocupado com a população. O Iraque está preocupado em tomar conta dos poços de petróleo que existiam no Irã. O Irã é um dos maiores exportadores de petróleo do mundo até os dias de hoje. Assim, agora é o ponto que eu comentei com vocês, referente à instabilidade. Aproveitando-se da instabilidade social e política que existia logo após a Revolução Islâmica, em setembro de 1980, tropas iraquianas invadiram o Irã a mando do ditador Saddam Hussein, sem declarações formais de guerra. Ou seja, qual a diferença de uma declaração formal de guerra? Um país fala para o outro, estou declarando guerra contra você. Aí o país começa a se preparar. O Saddam Hussein não, arrumou as tropas iraquianas e invadiu o Irã de uma hora para outra, sem avisar, sem dar notícia nenhuma. O conflito inicialmente entre os dois países acabou se alastrando pelo Golfo Pérsico. No início de 88, o Conselho de Segurança da ONU exigiu um cessar-fogo que só ocorreu efetivamente no fim daquele ano. E aqui você não pode se esquecer. Aqui a gente está falando em um período de Guerra Fria. O início desse conflito é um período em que a Guerra Fria estava no topo, né? Em que você tem Ronald Reagan ali nos Estados Unidos, tá? Que é um dos grandes incentivadores da política armamentista dos Estados Unidos, gastando bilhões de dólares em armamentos, né? E isso está tudo relacionado também com esse contexto de guerra Irã-Iraque. A guerra teve altos custos para os dois países, tanto para o Irã quanto para o Iraque. Milhares de soldados morreram e a economia dos países saiu bastante prejudicada. No contexto da Guerra Fria, o Irã se encontrava isolado, pois sua revolução rejeitava ambos os blocos ideológicos, ou seja, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética. O Iraque era aliado da União Soviética, mas também recebeu grande apoio financeiro dos Estados Unidos durante esse conflito. Aqui existe uma frase que fala o seguinte: foi uma guerra em que morreram milhares de pessoas, em que as fronteiras não foram movidas nem um centímetro. O Iraque queria dominar os poços de petróleo do Irã, não conseguiu, nem o Irã aumentar seus territórios, e a única coisa que aconteceu, ambos gastaram muito dinheiro e muitos soldados morreram em vão. Nunca se esqueçam, quem luta é a população pobre de um país contra a população pobre do outro país, certo? E aqui, uma outra guerra também que vai ser do Oriente Médio, só para a gente fechar, é a chamada Guerra do Golfo, né? Aqui, galera, o Irã, em alguns pontos anteriores, o Irã recebeu também apoio dos Estados Unidos, tá? Só para a gente entender um ponto. Outro conflito que envolveu o Iraque foi a Guerra do Golfo. Em agosto de 90, tropas iraquianas invadiram o Kuwait, acusando-o de manipular e causar uma baixa no petróleo, além de vendê-lo acima da cota estabelecida pela OPEP, que é a, então, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Os Estados Unidos enviaram tropas para o Golfo Pérsico e o Conselho de Segurança da ONU decretou um boicote econômico ao Iraque. Então, os Estados Unidos sempre achando que tem que ser o responsável por resolver todos os problemas do mundo, e muitas vezes surgem problemas como o terrorismo, que é causado, um dos motivos, o anti-ocidentalismo, né? A ONU pressionou o Iraque para que se retirasse do Kuwait, sob ameaça de uso de forças caso a determinação não fosse cumprida em 15 de janeiro. Como nada foi feito, 2 dias depois do prazo estipulado pela ONU, os estadunidenses iniciaram o ataque ao Iraque. O conflito também se estendeu ao Israel e à Arábia Saudita e só foi finalizado com uma colisão de 28 países liderada pelos Estados Unidos. Essas tropas invadiram o Kuwait, ainda ocupado, e o sul do Iraque, forçando o líder iraquiano a assinar o cessar-fogo. Então aqui a gente teve um panorama mais geral sobre o que foi esse conflito conhecido como Guerra do Golfo. Beleza, galera? Então a gente fecha essa nossa aula aqui sobre a guerra Irã-Iraque e a Guerra do Golfo. Ok? Eu sou o professor Juliano, forte abraço para vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau!